Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar sobre o tema da reforma política com o professor Homero Costa, da UFRN. Ele é doutor em ciência política e com a gente vai conversar sobre esse tema muito importante. Existe alguma relação entre reforma política e Operação Lava Jato, entre escândalo de corrupção, entre processo eleitoral? De que maneira uma coisa se liga à outra? Tudo isso e muito mais vamos falar aqui ao vivo no Boa Tarde, Cidadão. Seja bem-vindo, professor Homero, ao nosso programa. Muito obrigado, Robson. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Um prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista perguntando o que é reforma política? A reforma política é um conjunto de reformas no sistema das instituições que formam o sistema político, ou seja, o sistema partidário e eleitoral. Ela tem por objetivo, como reforma, aperfeiçoar, otimizar, melhorar essas instituições. Então, resumidamente, é esse conjunto de reformas que se faz necessário há muito tempo no Brasil. Professor Homero, e quando a gente pensa em reforma política, quais seriam os principais aspectos, os temas mais relevantes que a gente deveria discutir? Olha, Robson, desde 1995 foram constituídas no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, como comissões mistas, comissões especiais temporárias de reforma política e que elaboraram relatórios, resultados de ampla discussão no Congresso, realizando audiência pública, convidando intelectuais, especialistas para propor alternativas a esse modelo que desde aquela época já estava em xeque, O que a gente vê hoje é o esgotamento, a falência desse sistema político, partidário e eleitoral. E muitas propostas que hoje está no Congresso Nacional e parada em função da crise, de uma comissão que está hoje na Câmara, ela já havia sido proposta há quase 20 anos. Há quase 20 anos porque a comissão foi constituída em 1995, mas o relatório só foi apresentado em 1998. E quais foram as propostas naquele momento? Foi a defesa da aprovação do sistema distrital misto, que depois saiu do debate, inclusive na atual reforma. É uma proposta que vai ser mais a longo prazo. O que é o sistema distrital misto? É um sistema que é adotado na Alemanha, um dos países do mundo. O exemplo da discussão na comissão foi a Alemanha, e no qual uma parte, a metade da representação é eleita pelo voto proporcional e a outra parte pelo voto majoritário. Então, para dar um exemplo bem específico, o Rio Grande do Norte tem direito hoje, pelas regras, em vigor, a 8 deputados federais. Então, 4 seriam eleitos pelo voto proporcional e 4 seriam eleitos pelo voto distrital. Aí o desafio é como é que você vai fazer a distritalização. Ou seja, como é que você vai repartir o Rio Grande do Norte em, vamos supor, 4 pedaços, e cada pedaço do Rio Grande do Norte indicaria o mais votado, que seria o deputado federal daquela região, exatamente, por exemplo. Agora, você imagina a complexidade que é uma cidade como São Paulo, porque isso não é só para deputados federais, isso vai ser para vereadores, deputados estaduais. Então, você vai distritalizar Natal, você vai distritalizar para as eleições municipais, e você imagina a complexidade disso numa cidade como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. É uma situação complicada a adoção desse modelo, que está proposto, inclusive, na atual Comissão de Reforma Política, mas não para agora. A Alemanha, territorialmente, um país pequenininho, o Brasil, um país continental, é uma outra realidade, Até para você, por mais que você faça uma repartição desses distritos de acordo com o espaço geográfico, com as áreas geográficas, mas como é que você vai imaginar quem é que vota em cada lugar? É uma coisa muito Mas há uma complexa, proposta que eu acho que é importante, que se mantém atual, que é o financiamento público exclusivo de campanhas. Isso já foi proposto em 98, mas nunca foi votado no Congresso Nacional, por razões óbvias. Porque o Congresso, inclusive esse que aí está, foi eleito com dinheiro, com financiamento privado de campanhas. Então é muito difícil que esse Congresso financiamento privado de empresa acabou, mas foi recentemente, Possa votar numa resposta como essa, exatamente. Só muito recentemente, as eleições de 2016, Esse Congresso... prefeito vereador é que não teve o financiamento de empresa, mas a de candidatos. Isso, a anterior, a última mesmo, de deputados estaduais.
federais, senador e governador e presidente, elas tiveram financiamento privado de campanha. E que foi 90% do dinheiro veio de financiamento privado, né? E aí, com a forma como a gente viu que esse exemplo da JBS, essas denúncias, é apenas uma parte, né, do conjunto da obra, né? Porque tem a Odebrecht, que financiou muitos candidatos, deu muito dinheiro, milhões, e fora outras empresas, né? E essas empresas que elegem esse Congresso o têm nas mãos, né? Mas eu acho que há outras questões importantes, que por exemplo, uma proposta como o fim das coligações e eleições proporcionais, que é uma proposta que está nessa comissão, nos relatórios apresentados neste ano. Então são questões... Isso faria, na prática, por exemplo, com que finalizasse ou acabasse, pelo menos, ou criasse mais dificuldade para o que se chama de partidos de aluguel. Nós temos 32 partidos no país, né? O objetivo é esse. Há 35, eu acho, com registro no Supremo Tribunal, né, no Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, mas há 28 com representação no Congresso, né? Mas há uma proposta que não foi colocada no debate dessa comissão, que está hoje no Congresso, está na Câmara dos Deputados, que é a formação de federações. Poderia ser uma alternativa. Porque é que acontece hoje? Você não há nenhuma lógica nas coligações. As alianças são as mais disparatadas possíveis, né? Você tem coligações aqui, não se repete em Parnamirim, não se repete em Macaíba e assim por diante. Então você tem uma barafunda que o princípio não é programático, não é ideológico, né? São interesses, são todo tipo de aliança possível. E que a formação de federações, ela teria que ter, no mínimo, um princípio programático comum e que pudesse, você não pode, não acabaria só no momento eleitoral, como acontece hoje. Você se alia, aí antes mesmo da posse já está cada um do seu lado. Então não atua juntos. Então teria que atuar juntos numa federação até a convenção do ano eleitoral. Mas é uma proposta que eu acho também muito difícil de ser aprovada no Congresso. E que outra proposta você considera importante que está em discussão para a reforma política, que pode trazer uma mudança positiva para esse jogo político que a gente observa no Brasil de hoje? Eu acho que essa proposta de fim do financiamento privado de campanha, eu acho que é uma proposta importante. Porque a forma como são feitas as campanhas eleitorais no Brasil, o financiamento, e o financiamento privado, e principalmente por empresa, ela pavimenta o caminho da corrupção no Brasil. Tem pavimentado ao longo do tempo. E esses exemplos recentes mostram isso, né? Então, até porque, na verdade, não existe, né, em momentos tão difíceis, quem é que vai dar dinheiro, né, ou doar dinheiro para a campanha de um candidato sem esperar nada em troca depois. É um investimento que, de alguma maneira, você tira, né? Fraudando licitação, né? A JBS diz que deu 500 milhões para as eleições. Em função dos lucros que ela teve, isso é uma gorjeta, né? Lucrou muito mais e financiou 28 partidos, segundo os seus diretores. Quer dizer, mais de 1.800 candidatos. E não sei quantos dos que foram eleitos. Então você tem uma bancada, isso só a JBS, porque tem as outras empresas, né? Odebrecht, OAS. E muitas outras, né? Isso do ponto de vista das empresas que financiam no plano federal, no plano nacional, né? Deputados, senadores, governadores, por aí vai. E quando você chega nos planos estaduais e municipais, aí tem desde aquela empresa que vai ajudar para depois ganhar uma licitação, entre aspas, numa merenda escolar. Então, em todos os níveis esse problema acontece, né? Daquele famoso plano para a cidade, né? Você tem aí, a proposta que existe no Congresso é o seguinte: ao longo do tempo foram formadas muitas comissões do Congresso. E ao longo do tempo, poucas propostas foram votadas, foram sequer votadas. Uma que foi aprovada foi a fidelidade partidária, que foi uma decisão não do Congresso, mas do Tribunal Superior Eleitoral, referendada pelo STF. Portanto, toma-se iniciativa de fazer algo que o Congresso não fez, que deveria fazê-lo. A atual comissão, que é presidida por um deputado federal do PT de São Paulo, Vicente Cândido, né, ele tem propostas interessantes, assim, né? 3 novidades que ele apresenta em relação às comissões anteriores. O fim da reeleição, que seria um mandato de 5 anos, o fim de vice-vereador, vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente da República. E também uma coisa muito importante, que não é uma reforma do sistema eleitoral. Também?
não tem proposta, mas acho que seria importante acabar com o suplente de senador, inclusive diminuir. Por que 8 anos, senadores? Qual o sentido de ter 8 anos? Não tem sentido 4, 5 ou 6, né? Não tem sentido. E outra é que é a questão do que estabelece que as cortes, um mandato de 10 anos não renováveis para os componentes das cortes, como o Supremo Tribunal Federal. Então, quem chega lá fica para sempre, né? E através daquilo que se conhece, como foi o caso recente do mais recente ministro do STF, né, que foi indicação pessoal do presidente, e que fica lá para sempre. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Então, essa proposta estabelece que um máximo 10 anos não renovável, né? Ou seja, uma proposta que vai além. Agora, há outras questões que eu acho que você perguntou que são relevantes, por exemplo, a questão da regulação da mídia. Não se consegue tocar nisso, porque ela aparece sempre como fosse censura, e que não é. Qual seria a relação da regulação da mídia, por exemplo, com a questão da reforma política? É que o que existe hoje no Brasil, há um oligopólio midiático, né? O oligopólio é governo de poucos, né? Ou seja, esse poder da mídia nas mãos de que poucos. Controlam famílias, poucas famílias, 6 famílias, no máximo, controlam 90% do que circula em termos de informação no Brasil, né? As grandes mídias, né? E, em especial, à frente a Rede Globo, né? Com a família Marinho. Então, é um oligopólio que, inclusive, vai de encontro a um artigo 220 da Constituição que proíbe esses oligopólios, né? Constitucionalmente é um atentado à própria Constituição. Mas não se consegue mexer com esses barões da mídia, né? Lula, em entrevista recente, depois da sua participação lá em Curitiba, né? Ele deu uma entrevista dizendo, olha, como Lula é vítima cotidiana, né? Dessa mídia hegemônica, né? Todos os dias, batendo em Lula. Ele disse que vai fazer essa regulação. O problema é o seguinte, ele ficou 8 anos no governo e não conseguiu, como Dilma também não conseguiu, e ambos foram vítimas dessa. E agora mais fragilidade, mesmo que volte a presidir o país, conseguiria, né? Fazer, porque ele sozinho não consegue. Para ele ser candidato e ser eleito, ele precisa se compor, né? E essa composição, como aconteceu nos seus governos, é uma composição que também foi com setores da direita, foi com setores da bancada ruralista, foram setores da direita brasileira, enfim, aí, como é que você, e que controla, inclusive parte dela, controla meios de comunicação, rádio, jornal, televisão. Então, para você romper com isso é muito difícil, quer dizer, Lula não conseguiu nos 8 anos de governo, Dilma não conseguiu nos 4 e, evidentemente, não ia conseguir, né, no seu segundo mandato, que foi impedido, né? Muito bem. Estamos conversando com o professor Homero Costa, é doutor em Ciência Política pela UFRN e está conversando conosco sobre reforma política. Participe com a gente, manda sua pergunta no 999229519 ou pelo WhatsApp, @RobsonCidadão. Vamos às participações de telespectadores. O Lélio, lá do Panatis, na Zona Norte, ele gostaria de saber quando será que teremos eleições no mesmo período para prefeito, governador e presidente, que seriam as eleições coincidentes, conhecidas ou chamadas de eleições gerais? Lélio, é o seguinte, a proposta que tem no Congresso hoje de reforma política, que está parada em função dessa crise, né, política, né, esse governo tentando sobreviver como pode, né, difícil sustentação política, ele propõe o seguinte, esses 5 anos, inclusive tem uma proposta de emenda constitucional de 2003 que também defendia os 5 anos, e ela voltou agora, há pouco tempo. Mas qual é o sentido dessa volta agora desses setores que eram contra ela? Era que, nesse momento de fragilidade, né, de profunda descrença nos partidos, em especial dos políticos, era uma forma, né, uma forma de adiar as eleições do próximo ano e dar mais um ano de mandato para Temer. Ora, se a população está aguentando Temer do jeito que está, não aguentar mais daqui a 2 anos. Então, pelo processo, pela proposta do relator da reforma política que está na Câmara dos Deputados, ele propõe que a coincidência dessas eleições se daria daqui a uns 18 anos, mais ou menos, pelo cálculo que ele fez. Nessa proposta, você vai... as 2 primeiras eleições a partir da daqui para lá eles mudariam de novo, né? Pois é. Tem mais participação do telespectador chegando, Luciano Rios, de Parnamirim. Ele diz que, para ele, o jeito é não votar mais nos velhos da política e colocar os jovens na política. Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, Luciano, não é questão de idade, né? Tem velhos bons e jovens maus, né? Isso não é questão. Os velhos, a não ser que você se refira às velhas oligarquias que dominam a política do Estado há muito tempo e que dominam também em outros estados. Então, eu acho que a renovação, ela é importante, mas não é uma questão só de idade, né? Então, acho que é uma questão fundamental a renovação da política. De forma, né, de fazer política, de ética, de moral, uma série de coisas. O problema, né? é que esses partidos são tão desmoralizados. Você tem partidos hoje que são partidos que têm dono, você não tem um processo de democracia interna nos partidos, então como é que você renova? Uma das propostas importantes é, por exemplo, é a questão do voto. Ele se refere exatamente ao caso das oligarquias mesmo, nesse caso, né? eu acho Principalmente que sim, no estado Alves e Maia, né? Isso, aí é difícil porque é um processo complicado, né? Porque essas oligarquias dominam há muito tempo, então tem recursos, tem prefeitos, tem dinheiro, né? Tem financiamentos, então é muito difícil você enfrentá-la, mas acho que é necessário. Mas há uma proposta, por exemplo, de listas fechadas, que também foi proposta pela Comissão de Reforma Política. Mas a lista muito fechada, importante. por exemplo, ela não pode favorecer justamente aos políticos que estão envolvidos em corrupção e poderia não voltar pelo voto popular, mas na lista dos partidos que tem dono, eles acabarem voltando à força? Essa proposta, ao longo do tempo, tem sido defendida pela própria esquerda, pelos setores progressistas. Por quê? Porque, em princípio, ela fortaleceria os partidos políticos, né? Porque você não vota mais num candidato, que você tem hoje são campanhas individualizadas. Então, cada candidato faz sua campanha e briga contra candidato do mesmo partido. E se ele tem mais dinheiro, mais recursos, ele ganha, ele sai na frente, quer dizer, é uma disputa desigual nos próprios partidos. Então, como princípio, você fortaleceria os partidos. Agora, o que se coloca, por que esses setores que eram contra hoje são a favor? É porque a desmoralização está tão grande que esses políticos aí vão querer compor uma lista e, evidentemente, se colocar na frente dessas listas, porque domina as convenções partidárias, e aí o que é que vai adiantar? Não vai adiantar nada, você vai apenas fortalecer as oligarquias. Quer dizer, ela, como princípio, ela deveria democratizar as convenções partidárias, né? E aí, se esse processo for democrático, você estabelece uma lista que seja representativa, que seja discutida. Não pode ser por ordem alfabética, não pode ser por ordem oligárquica e assim por diante, e nem pela ordem que o poder econômico, né? Quem tiver mais dinheiro ficar na frente da lista. Os donos do partido estabeleça isso, né? Pois é. Mais participação do telespectador. A Ângela de Nova Descoberta, ela quer saber por que esta reforma não retira o que ela chama de ditadura da obrigação do voto, né? O voto obrigatório. Como é que o professor analisa essa questão? Olha, Luciana, o Vicente Cândido, que é o relator da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara, ele apresentou um relatório que mantém o voto obrigatório. A comissão de 98, ela defendia o voto facultativo, não o voto obrigatório. Eu, particularmente, defendo o voto facultativo. Eu sei que é uma questão polêmica, né? Isso divide, inclusive, a própria esquerda, né? Uns defendem voto obrigatório. O cidadão já teria maturidade suficiente para posicionar-se, querendo ou não votar diante dessa Eu acho situação? que sim. O problema é o seguinte, é forçar você votar em alguém ou num partido que você simplesmente não acredita porque é forçado a votar. E às vezes é convencido a votar em alguém ou em um partido a caminho da urna, né? Então, a maior parte dos países do mundo tem voto facultativo, grande maioria dos países do mundo. O Brasil é um dos poucos que tem voto obrigatório. E acontece o seguinte, as eleições têm mostrado que há um número muito grande de abstenções, votos nulos e brancos. As eleições de 2014 aqui no Rio Grande do Norte, o governador, ele teve menos votos do que a soma das abstenções nulos e brancos. O maior índice no Brasil foi do Rio Grande do Norte. Então, nesse sentido, como há uma descrença muito grande, né, o temor é que, se um terço do eleitorado já não vota, mesmo sendo obrigatório, imagine se não fosse. Isso tornaria, em princípio, o sistema, né, mais ilegítimo. Talvez fosse menos de 50%. Uma última pergunta, telespectador, a Rejane Barbalho, do Parque dos Coqueiros. Ela quer saber se não seria uma saída dividir o número de vagas pelo número de partidos e acabar com coligação. Olha, Ângelo, a proposta, não sei bem como seria feito isso, mas essa proposta de acabar com as coligações, acho que ela é um caminho, desde que se forme uma federação, desde que se acabe com legendas de aluguel, porque do jeito que está, você tem o seguinte, grande maioria dos partidos desmoralizados, né, são legendas de aluguel, sua imensa maioria, mas ao acabar também com as coligações, você pode acabar com partidos
pequenos, mas que são partidos ideológicos e programáticos, né? Então, que se unam. E como todos os partidos têm dono, quando você acaba os pequenos, esses políticos que navegam pelos partidos pequenos vão ficar subjugados aos donos dos grandes partidos. Eu não sei o que é que seria pior. Pois é. Eu acho que é um problema complexo, né? Que essa questão ela é complexa, tem sido discutido no Congresso Nacional, não há consenso nesse sentido, e acho muito difícil que propostas que visem democratizar os partidos, né, de melhorar a qualidade da representação, ele seja aprovado com esse Congresso. Por isso que eu defendo uma proposta que reforma política não pode ser com esse Congresso, porque é um Congresso que não tem legitimidade para isso. E sim uma constituinte exclusiva para votar uma reforma política. Perfeito. Concordo inteiramente com essa questão. Precisamos de uma nova Assembleia Geral Constituinte no país, né, para que a gente discuta realmente essas questões e com um novo Congresso, com eleições gerais. Muito obrigado, professor Homero, pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado, Robson, pelo convite e um abraço e a todos que nos ouviram. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí os donos da bola. Grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.